Olá, povo brasileiro! Aqui de novo, Gringa vai te contar. Para quem ainda não conhece, meu nome é Edyta, eu sou da Polônia e eu moro aqui no Brasil há 6 anos. Hoje vou contar tudo para vocês sobre os campos da concentração que foram construídos durante a Segunda Guerra Mundial. Eu já preparei essa matéria para vocês há um bom tempo atrás, mas eu não tinha coragem e não estava emocionalmente preparada para falar sobre o assunto. O tema é muito complicado, é muito triste e traz muitas emoções negativas. Primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que os campos da concentração não eram os campos poloneses, mas eram os campos alemães nazistas. E que os campos não existiam só na Polônia, mas na Europa toda, nos países como Alemanha, França, Bielorrússia, Lituânia, Croácia, Noruega, Holanda e os outros lugares. Existiam 44 mil campos na Europa toda. E na Alemanha tinha 20 mil campos. Hoje vamos nos concentrar no campus que era maior na Europa. Estava na Polônia, numa cidade chamada Oświęcim. Um campo que se chamava Auschwitz ou Birkenau. Eu já fui para esse lugar muitas vezes, pois era obrigada pela escola. E depois, quando eu tinha mais maturidade, eu fui para visitar para entender a história da Polônia melhor. Auschwitz era um campo de extermínio e trabalho, onde 1,3 milhões de pessoas morreram. 90% eram os judeus, também os poloneses, ciganos, homossexuais, testemunha de Jeová, os prisioneiros da Guerra Soviética e outras pessoas de diversas nacionalidades. Deixam-me ajudar a vocês entenderem como tudo isso foi organizado. As pessoas estavam deportadas dos países deles para vir para Auschwitz. As pessoas estavam chegando no trem pequeno, cheio das pessoas, sem janelas para respirar. Como vocês podem imaginar, algumas pessoas estavam morrendo no caminho. Antes de chegar, as pessoas estavam mortas. E quando os passageiros estavam descendo do trem, eles nem sabiam de onde eles estavam. Os nazistas estavam prometendo horrores de maravilhas, bom trabalho, melhor lugar para viver, melhor lugar com melhores condições. E quando todo mundo estava descendo, as pessoas precisavam se despedir, famílias precisavam se despedir, pois os homens ficavam com os homens, mulheres com mulheres, os idosos e crianças estavam indo diretamente para as câmaras de gás, pois para os nazistas eram inúteis para trabalhar. Os cabelos estavam raspados, os tatuagens estavam feitos nos braços da pessoa, pois as pessoas não precisavam os nomes, agora precisavam se identificar com número. Pensa no frio, nessa roupa listrada que pessoas precisavam colocar. As pessoas precisavam estar morando nas barracas de onde não tinha nada para esquentá-las. Não tinha travesseiro, não tinha um banheiro decente, cada um ganhava sua balde para fazer suas necessidades. Cada um ganhava sua tigela para comer. E se você perdia, por acaso, sua tigela, você não tinha nem direito para comer. E a comida? Qual tipo de comida tinha lá? Pedaço de pão, pouco de margarina, sopa feita de batatas, um pouquinho de ervas para esquentar. Pensam nas barracas cheias das pessoas. 500 até 700 pessoas morando num lugar frio. Pensa nisso. Não podemos nem imaginar as condições terríveis. 5 horas da manhã, os alemães
Os nazistas estavam chegando e acordando as pessoas que precisavam levantar 5 horas da manhã para ir trabalhar. Trabalhar quantas horas por dia? 12 ou às vezes mais. Precisavam construir algumas trilhas para os trens. Os homens trabalhavam nas minas. As mulheres cozinhavam, faziam faxina e outras coisas. O trabalho era terrível. Não tinha comida suficiente para essas pessoas. Não tinha condições decentes. Era um inferno mesmo. Pensam no sofrimento das mulheres que estavam separadas dos filhos deles, precisavam se prostituir, eram estrupadas. Pensam das pessoas que morriam de frio, de tanto trabalhar, de cavando suas próprias covas e covas das outras pessoas que estavam já mortas. Pensam no suicídio que as pessoas cometiam, pois precisavam preparar idosos a crianças para a morte. Os experimentos estavam acontecendo lá. Os médicos estavam cortando perna uma e colocando no corpo das outras pessoas para ver se funcionava. Pensa que o sabão estava feito do corpo humano. Lá também tinha banda dos judeus, que precisavam com toda alegria tocar música feliz quando todos os outros prisioneiros estavam chegando. Eram obrigados a tocar música feliz. Difícil imaginar isso. Difícil para imaginar que isso aconteceu mesmo. Imaginam que na entrada do Auschwitz era escrito o seguinte: o trabalho nos torna livres. Pensam nos prisioneiros que estavam enganados, chegando lá, pensando no melhor dia de amanhã. E lá, com todo o sarcasmo, com todo o sofrimento, as palavras desses na chegada: trabalho nos torna livres. Pensam no número dos mortos. Lá não tinha nem lugar para enterrar decentemente essas pessoas. Então os nazistas faziam o quê? Eles estavam queimando os corpos. E quem estava fazendo isso não eram só nazistas, mas os prisioneiros que estavam obrigados a trabalhar e fazer esse trabalho para eles. Olha o sofrimento e humilhação das pessoas decentes. Você deve estar se perguntando nesse momento de onde vem esse todo ódio, todo o mal dos nazistas e Hitler. Mas eu vou fazer outro filme sobre isso porque é um tema muito profundo e vai demorar mais para explicar. Eu lembro até hoje assistindo uma entrevista com a mulher polonesa que sobreviveu o inferno do Auschwitz. E ela disse a seguinte: eu estava tão pequena, segurando na mão da minha mãe, vendo toda a tristeza do mundo, e eu perguntava: mãe, esses homens são os diabos? E minha mãe respondia: não, minha filha, eles são piores, eles são humanos. Quando eu era muito nova, eu estava assistindo muitas matérias sobre Auschwitz e outras matérias sobre os campos da concentração. Eu não tinha maturidade para compreender que tudo isso aconteceu de verdade. Eu lembro quando eu primeira vez fui para Auschwitz, para um lugar de onde você também pode ir, um lugar de onde você não precisa pagar para entrar, para ver os museus, a história e tudo isso aconteceu, ver as imagens das pessoas que morreram, esse monte de cabelo. Tem um quarto de cabelo cheio também de sapato que estavam pegos das pessoas que chegavam. É muito bom para você ir conhecer. Para quê? Mas para que lembrar tudo isso? Você vai se perguntar. Gente, nós nunca podemos esquecer o que aconteceu. Não podemos. Para que não podemos editar uma coisa triste? Porque a história nunca mais pode se repetir, Isso é muito importante para informar as nossas crianças, o mundo todo, que a maldade é uma coisa próxima
E nós não podemos nunca, mais nunca, deixar isso acontecer com ninguém, não dependendo do cor da pele, da religião que as pessoas têm, as crenças das pessoas. Nós somos todos iguais, e todos nós somos as pessoas decentes que merecem ter a vida boa, ter a vida cheia de amor, alegria, cheia de tudo que Deus nos deu. Toda essa maldade acabou em 1945, era quando a Segunda Guerra Mundial acabou. Algumas pessoas tinham muita sorte para sobreviver e nos contar a história verdadeira que aconteceu nos campos. Nós tínhamos muita sorte de ouvir essa história, de entender, não compreender, que não dá nem para compreender a história dessa. Na Polônia, temos muitos livros dos poloneses que escreveram tudo nos detalhes. Se você gostaria de ler alguns livros, eu vou indicar eles aqui embaixo para vocês verem. Se vocês têm um interesse, leiam para se informar. Antes de fechar meus vídeos, vamos aprender 3 importantes termos. Primeiro é antijudaísmo. Antijudaísmo é ódio à religião judaica como ideologia ou visão do mundo. Segunda, antissemitismo, é ódio aos judeus como nação. E holocausto significa sacrifício a Deus, assassinato em massas. Vocês também precisam saber que meu avô sobreviveu ao campo de concentração, o campo de extermínio. Ele estava obrigado de cavar os buracos para enterrar os corpos. Ele estava botando os corpos numa carroça para levá-las para a floresta. E um dia desse, ele decidiu de fugir. Ele não aguentou a pressão emocional. Ele não aguentou estar lá. Quem aguentava? Ele se escondeu embaixo dos corpos mortos. Os nazistas estavam levando-las para a floresta, e quando os nazistas jogavam todos os corpos num buraco enorme de 3, 4 metros, ele levantou e foi correndo. Ele falou que estava sem sapato, sem roupa adequada, num frio terrível. Estava perdido há quase 2 meses no próprio país dele, porque ele não sabia de onde ele estava. Ele nem sabia que estava na Polônia. Ele não era judeu. Ele só trabalhava durante a Segunda Guerra Mundial. E quando ele voltou para casa, todos falaram que ele não voltou a ser o homem que ele era. Esse homem alegre, esse homem que brincava. Isso acabou com a vida dele. Minha mãe, quando nasceu, ela já tinha, eu acho, 11 anos. Ela foi perguntar a ele sobre a experiência que ele tinha, mas ele nunca contou a ninguém a nada. Ele falou que era uma coisa dolorida e que ele desistia do espécie que se chamava humano, que ele não acreditava que isso tudo aconteceu de verdade. Obrigada pela atenção. Eu espero que vocês aprenderam muito hoje comigo. Até na próxima. Vou contar mais para vocês.